Olá, turminha! Vamos lá, hoje nós vamos estudar matemática. Abram a apostila na página 83. Coloquem a data 7/4/2021. Números do dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números e fazer umas atividades, tá? Você já observou em quantas situações do dia a dia os números estão presentes? Como seria o mundo se não existissem os números? Tente falar para o seu amigo ao lado quantos lápis você tem sem utilizar os números. Complicado, né? Os números são muito importantes na nossa vida, né? Mas nem sempre existiam os números. Então, aqui nesse texto de hoje, nesse conteúdo de hoje, tem um pouquinho sobre como que eles faziam, né? Os povos antigamente para contar antes de ter os números, tá? Olha aqui, ó, os números de hoje. Em nosso cotidiano, frequentemente lidamos com situações que envolvem quantidades, medidas, ordenação ou identificação, código, né? Para isso utilizamos números. Observe as afirmações a seguir. Ó, na minha sala de aula estudam 26 alunos. E na sua? Olha aqui, na de vocês estudam 26 alunos mesmo, olha. Moro a 2 quilômetros da minha escola. Aqui tem a distância, tá vendo? Da casa dela na escola. Aqui a quantidade de alunos. O Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio. Olha aqui, ordem, tá vendo? Lembra dos números ordinais? No segundo domingo de maio. Minha casa é a de número 13. Aqui o número da casa, né? Pra gente saber o endereço, para saber onde que ele mora. Tem o número das casas. Então, vê aí que a gente usa números o tempo todo na nossa vida. Aqui tem um pouquinho sobre a história dos números, tá? Vocês podem ler tudo isso aqui. Ó, há mais de 10 mil anos não tinha necessidade de contar grandes quantidades, né? Então, por quê? Porque naquela época, né, para se alimentar, eles caçavam, pescavam, colhiam frutos, tá? E grande parte dessas pessoas, eles moravam em cavernas, né? Os utensílios e as armas eram usados para caçar e se defender eram feitos de pau e de pedra, tá? Então, os utensílios e as armas que eles faziam para se defender e para caçar eram feitos de pau e pedra. Então, eles não tinham muita necessidade de contar, tá? Aí, com o passar do tempo, né, eles foram mudando, né, e além de caçar, pescar e colher frutos, ele passou a cultivar vegetais e criar animais. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa imagem? Olha aí, ele tá contando as ovelhinhas, tá? E tá vendo que forma ele tá contando? Cada pedrinha correspondia a uma ovelhinha, tá? Era assim a forma deles contarem naquela época. Então, quando terminava o dia, né, que os animais voltavam do pasto, né, ele ia colocando uma pedrinha para cada animal que tinha voltado. Caso sobrasse pedrinha, indicava o quê? Que tinha ovelha, né, tinha o animalzinho estava faltando algum animalzinho. Então, tinha algum animalzinho perdido se sobrasse alguma pedrinha, mas se desse tudo certinho é porque estavam todos os animais ali. Essa era uma forma deles contarem, tá? Aqui, ó, fala, ó, essa maneira de relacionar quantidades é conhecida como correspondência 1 a 1. Ou seja, né? Cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Ó, e além das pedrinhas, né? Acredita-se que eles também usavam os próprios dedos, tá? Para fazer a contagem, para contar, né? Até hoje muita gente ainda usa os dedinhos para fazer continhas, né? É bem mais prático. E pedaços de galho, sementes, né? Acredita-se que eles também usavam isso para fazer contagens, tá? Ó, em diversos museus do mundo encontramos objetos com marcas que demonstram terem sido utilizadas para registrar quantidade. Tá vendo essa aqui, ó? Pode ser marcas em ossos, cordas e objetos de argila. Isso aqui, ó, pode ter sido usado para fazer o quê? A contagem, né? Aqui, ó, a quantidade, ó. Ó, essa ilustração representa parte de um chifre no qual estão entalhados
vários traços que podem representar alguma quantidade. Tá vendo aqui, ó? Eles poderiam estar aqui representando a quantidade. Para cada um tracinho. Com o tempo, as formas de registro foram mudando e aproximadamente há 5.000 anos foi criado pelos egípcios um sistema de escrita composto de símbolos chamados hieroglifos. Olha aqui. Observe abaixo os hieroglifos utilizados pelos egípcios na escrita de alguns números. Tá vendo aqui como que os egípcios usavam? Ó, aqui eram os símbolos e aqui o valor atribuído a cada símbolo. Olha aqui o símbolo do 1, ó o símbolo do 10, ó, do 100, do 1000, do 10.000. Aqui 100.000 e aqui de 1 milhão. Esses eram os símbolos que eles usavam, tá? Os egípcios. Outras civilizações, como os romanos, né? Usavam os símbolos, né? Os números romanos, que a gente usa até hoje, né? Ó, símbolos romanos e o valor atribuído, ó. O 1, o 5, o 10, o 50, o C, né? Que é o 100, o D, que é o 500 e o M, que é o 1000, né? A gente ainda usa até hoje o sistema numérico romano, tá? Aqui foram os símbolos utilizados pelos maias, tá? Para escrever os números. Olha aqui, os maias usavam esses símbolos aqui para representar esses números, tá? Atualmente utilizamos o sistema de numeração indo-arábico ou sistema de numeração decimal. Ele foi criado há mais ou menos 1000 anos pelos hindus e divulgado pelos árabes. Há cerca de 900 anos, os algarismos eram escritos assim. Olha aqui, gente. Olha como eram escritos os algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Tá vendo? Tem uns que não parece nada, né? Ó, o 4 não parece nada com o 4 que a gente usa agora. Há aproximadamente 500 anos, eles passaram a ser escritos desta forma, bem mais parecidos com os algarismos que utilizamos hoje. Tá vendo aqui? Eles são um pouquinho mais parecidos, né? O 4 continua igual. Ó, o 5 é igualzinho que a gente usa agora, o 6, o 8, o 9, o 0, o 3 também, tá? O resto é um pouquinho diferente. Aqui tem umas atividades, tá? Bem fáceis as atividades, ó. Observe a sequência abaixo e complete-a. Você vai completar essa sequência, tá? Olha aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, aqui tá os numerais de 5 em 5. Então, você vai completar essa sequência de 5 em 5, tá? Aqui você vai colocar os números em ordem crescente, aqui na frente. Lembra que ordem crescente é do menor para o maior. A gente já estudou isso, lembra? Escreva os números em ordem decrescente, tá? É do maior para o menor, vai diminuindo, tá? Indique se o número usado em cada frase abaixo expressa quantidade ou medida, ordem ou identificação, tá? Ó, Luiz comprou 1 quilograma de tomate. É quantidade? É medida? É ordem ou é identificação? Lembra que a gente viu as crianças conversando lá na página 83? Lembra? Na minha sala de aula estudam 26 alunos, o menininho falou. Então, 26 alunos é quantidade, tá? A menininha falou, né? Moro a 2 quilômetros da minha escola. 2 quilômetros aí era o quê? Era medida, tá? Aí a outra falou assim, ó, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio. Então é o quê? Segundo é ordem, tá? Minha casa é a de número 3. Então isso o que é? Identificação, tá? Quantidade, medida, ordem, identificação. Então você vai ler aqui e vai colocar aqui embaixo. Se os números usados aqui, o que está indicando? Quantidade, medida, ordem ou identificação. O texto abaixo registra diversas situações vividas por Emília durante um dia. Complete-o com palavras e números que julgar adequados. Aqui tem esse texto, vocês vão lendo e completando. Ó. Acordei às... Que horas? Então, vai colocar a hora que acordou, tá? Tomei um banho que durou. Aqui vai colocar quantos minutos durou o banho. Em meu café da manhã, tomei
quantas xícaras de leite, comi o quê? Quantas bolachas, tá? Então, você vai lendo esse texto e completando com o que achar adequado, tá? Essa atividade aqui, ó, você vai continuar ligando os pontos até o número 99, depois pinte a ilustração. Então, você vai ligar os pontinhos, né? Vai desenhar aí um cachorrinho, já dá pra ver, e você vai pintar ele. Aqui você vai escrever por extenso o valor de cada cédula apresentada a seguir. Você vai escrever por extenso aqui e aqui, tá? A seguir, são apresentadas 4 situações em que os números estão presentes. Observe-a, relembre o que foi estudado neste capítulo e descreva essas situações nas linhas indicadas. Quais são as situações aqui? Na letra A, que situação é essa? Aqui o número está representando, o 12 está representando o quê? A quantidade de lápis. Então, você vai escrever aqui. Esses números aqui estão representando o quê? Você vai escrever o que ele representa. Aqui também está representando o quê? Aqui e aqui. E esses números aqui, o que que representam? Você vai escrever aqui embaixo. Aqui na cartinha, o que que tem aqui? O número da residência, né? E o código de endereçamento, né? Postal aqui é o CEP, né? Esse número aqui quer dizer CEP. Aqui tem mais uma atividade para fazer, ó. Agora, em seu caderno, registre outras situações em que os números sejam necessários, tá? Em que outras situações os números são necessários? Você vai escrever aqui, tá? Pode escrever aqui ou pode usar o caderno. Quem tem a letrinha pequenininha, dá para escrever aqui embaixo, que já fica a resposta aqui na apostila. Mas se não, usem o caderno para responder. Então, por hoje é só, tá? Vocês vão fazer a atividade até a página 90. Qualquer dúvida, chama pro WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.